E se obedecer a Deus significasse passar pelo vale mais profundo da sua vida? Lucas 22 continua nos levando para os momentos finais antes da cruz. E agora entramos em um dos cenários mais intensos de toda a Escritura, o Getsemane. Jesus sai, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Não é um momento aleatório. Existe um padrão, existe disciplina, existe comunhão. E os discípulos o seguem. Ao chegar ali, ele diz algo simples, mas extremamente revelador. Orai para que não entreis em tentação. Perceba, antes da crise chegar, Jesus já aponta o caminho: vigilância e oração. Mas então ele se afasta, fica sozinho, e o que vemos agora é algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, divino. Jesus se ajoelha e ora: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Aqui não há encenação, não há superficialidade, há angústia real. O cálice representa a ira de Deus contra o pecado. Não apenas a dor física na cruz, mas o peso espiritual de carregar o pecado do mundo. Jesus não teme os cravos. Ele encara algo infinitamente mais pesado: a separação, o juízo, o abandono. E ainda assim, ele se submete. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso revela algo central. Obediência não é ausência de luta, é submissão no meio da luta. O texto diz que ele entra em agonia e ora mais intensamente. Seu suor se torna como gotas de sangue. É o peso da missão, é o custo da redenção. E enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. Esse contraste é forte. O Salvador em agonia e os seguidores em sono. Eles não conseguem vigiar uma hora. E Jesus os desperta. Por que dormis? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Mas antes que qualquer reação aconteça, a multidão chega. Judas está à frente. Ele se aproxima e beija Jesus. Um gesto de afeto, usado como instrumento de traição. E Jesus responde com uma pergunta que atravessa o tempo. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Aqui vemos o nível mais profundo da hipocrisia humana. A aparência de amor escondendo um coração distante. Os discípulos reagem, um deles fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus interrompe, ele toca o homem e o cura. Até no momento da sua prisão, ele manifesta a graça. Isso é impressionante. Enquanto é traído, ele restaura. Enquanto é levado, ele cura. Jesus então declara: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Parece que o mal está vencendo. Parece que as trevas estão dominando. Mas isso é apenas aparente. Tudo está acontecendo dentro do plano soberano de Deus. Jesus é levado e Pedro o segue de longe. E aqui começa outro momento profundamente humano. Pedro, aquele que prometeu fidelidade até a morte, agora está distante. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele se mistura às outras pessoas, tenta não ser reconhecido. E então vem a primeira acusação. Este também estava com ele. Pedro nega. Depois, uma segunda vez, ele nega novamente. E então, pela terceira vez, alguém insiste. Verdadeiramente, este homem estava com ele. E Pedro responde: homem, não sei o que dizes. E imediatamente o galo canta. Naquele instante, Jesus olha para Pedro e não é um olhar de condenação, é um olhar de verdade. Pedro se lembra, ele sai e chora amargamente.
Esse é o peso do pecado. Não apenas o erro, mas a consciência dele. Pedro não é apenas alguém que caiu, é alguém que percebeu que caiu. E isso abre espaço para algo maior: arrependimento. Enquanto isso, Jesus é entregue aos guardas, é zombado, vendado, espancado. Eles dizem: profetiza, quem foi que te bateu? O profeta verdadeiro sendo ridicularizado, o santo sendo tratado como culpado. Ao amanhecer, ele é levado diante do sinédrio. Os líderes religiosos perguntam: se tu és o Cristo, dize-no-lo. Mas Jesus responde com firmeza. Ele sabe que não há busca sincera ali, apenas acusação. E então ele declara: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Aqui não há ambiguidade. Ele afirma sua identidade. Ele revela sua autoridade. Ele aponta a sua exaltação futura. Eles então perguntam: logo, tu és o Filho de Deus? E ele responde: vós dizeis que eu sou. Para eles, isso basta. Eles concluem que a necessidade mais temos de testemunha, porque nós mesmos ouvimos da sua boca. E assim o julgamento está selado. Mas, na verdade, não é Jesus que está sendo julgado, são eles. Lucas 22 termina com uma tensão profunda. O justo sendo condenado, o inocente sendo rejeitado, o Filho de Deus sendo entregue nas mãos dos homens. Mas tudo isso aponta para algo maior. Jesus não é uma vítima das circunstâncias. Ele é o cumprimento pleno do eterno Deus. O Getsemane revela a sua obediência. A traição revela a maldade do coração humano. A negação de Pedro revela nossa fragilidade. O julgamento revela a cegueira espiritual. Mas, acima de tudo, tudo isso revela Cristo, o Filho obediente, o Cordeiro entregue, o Salvador que caminha voluntariamente para a cruz. E aqui está o ponto que transforma tudo. Ele fez isso por nós. Ele enfrentou o cálice para que nós não precisássemos enfrentá-lo. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Ele foi condenado para que pudéssemos ser justificados. E talvez hoje você se veja em algum destes personagens. Talvez mais próximo de Pedro do que gostaria. Talvez lutando, falhando, tentando, mas caindo. Mas há esperança, porque o mesmo Jesus que olhou para Pedro é aquele que restaura. O mesmo Jesus que foi preso é aquele que liberta. O mesmo Jesus que foi condenado é aquele que salva. Pense nisso. Que Deus te abençoe.